Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Vidal e nessa aula vou falar sobre a teoria dos conjuntos. Conjunto e elemento são noções primitivas e, portanto, não têm definição. Porém, eu posso classificar, eu posso relacionar, eu posso incluir ou excluir elementos e também estabelecer operações entre esses conjuntos, ok? Bom, como que eu represento um conjunto? O conjunto ele pode ser representado de três formas. Ele pode ser representado escrevendo um a um seus elementos entre chaves, como por exemplo, vamos supor que eu pegue aqui, ó, o conjunto A, eu vou dar um nome para esse conjunto, eu vou chamar de A, ok? E eu vou, entre chaves, representar os seus elementos, que podem ser A, E, I, O e U. Olha, eu representei os elementos dentro das chaves desse conjunto A. Então, aqui eu usei letras, mas eu também posso usar números, palavras, situações, etc. Ok? Eu posso representar esse mesmo conjunto por uma propriedade dos seus elementos. Então, esse conjunto poderia ser escrito da seguinte forma. O conjunto A é igual a x. O que é esse x que eu estou usando? É uma variável, uma incógnita. Tá? Pode ser qualquer letrinha, a gente costuma usar o x. Então, o conjunto A é x, essa barrinha aqui, vertical que eu estou colocando, significa tal que, então x, tal que, x é vogal. X é vogal. A vogal do nosso alfabeto. Então, as vogais do nosso alfabeto são A, E, I, O, U. Então, se eu escrever dessa forma, entende-se que seja esse conjunto. O mesmo ocorre se for um conjunto numérico. Por exemplo, o conjunto A é x tal que x é n. X pertence a n, x pertence ao conjunto dos naturais, que são 0, 1, 2, 3, 4. Ok? E posso representar por um diagrama, chamado diagrama de Venn. Então, esse diagrama, ele pode ser assim uma linha qualquer fechada, pode ser também uma linha poligonal, você pode fazer aí um quadrilátero ou um triângulo, qualquer figura geométrica plana, mas que seja fechada. Então, fechei aqui, aqui eu coloco o nome do conjunto, conjunto A, e dentro desta figura eu vou colocar os seus elementos, A, E, I, O e U. Então, nós podemos representar o conjunto de três formas: escrevendo ou nomeando um a um seus elementos, usando uma propriedade ou usando um diagrama, chamado diagrama de Venn. Então, esse diagrama chama-se diagrama de Venn. Ok? Muito bem. Para dizer que um elemento está dentro do conjunto, dizer que um elemento pertence a um conjunto, nós relacionamos usando este símbolo aqui, ó. Este símbolo aqui significa pertence. Esse símbolo de pertence, ele relaciona conjunto, elemento com conjunto, tá? Então, esse símbolo, ele relaciona elemento com conjunto. Então, por exemplo, aqui nós temos o elemento I. O elemento I, ele pertence ao conjunto A. Ou eu posso dizer que o I está em A, ok? O I pertence ao conjunto A. Se eu pegasse aqui a letra F
ele não pertence ao conjunto A. Então, para mim escrever a negação desse símbolo de pertence, basta cortá-lo. Então, se eu escrever dessa forma e cortar ele, significa que F não pertence ao conjunto A. Ok? Para mim relacionar um conjunto com outro conjunto ou subconjuntos, eu utilizo estes dois símbolos aqui, ó. Este símbolo aqui, que significa contido. E este outro símbolo aqui, que ele é ao contrário, ó, significa contém. Então, esses dois símbolos, eles relacionam conjuntos com conjuntos ou subconjuntos, tá? Então, ele relaciona conjunto com conjunto. Ou podemos dizer subconjuntos. O que vem a ser um subconjunto? Subconjunto é quando os elementos de um conjunto também, todos eles, né, todos os elementos de um conjunto também é elemento de um outro conjunto. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha o conjunto A. O conjunto A formado pelos elementos 1, 3 e 5. E tenha o conjunto B, formado pelos elementos 0, 1, 2, 3 e 5. Perceba que todos os elementos do conjunto A, 1, 3 e 5, são também elementos do B, porque o B tem os elementos 1, 3 e 5. Então eu digo que o conjunto A é um subconjunto de B. E como que eu represento isso? O A é subconjunto de B. Então eu digo que o conjunto A está contido no conjunto B. Quer dizer, o conjunto A está dentro do conjunto B. Se o conjunto A está contido no conjunto B, eu posso dizer que o conjunto B contém o conjunto A. Ok? Isso são chamados de subconjuntos. Bom, vou falar agora sobre as operações entre os conjuntos, né? Vamos supor que foram dados o conjunto A, formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. E o conjunto B, formado pelos elementos 2, 4, 6 e 8. A primeira operação que nós temos chama-se união ou reunião de conjuntos. Então, primeira operação, vou chamar de união. União vem de unir, né? Juntar tudo. União entre os conjuntos. A união entre os conjuntos é representada pela letra U maiúsculo, desta forma. Então eu leio aqui A união B. A união B são os elementos, que eu vou chamar de X, né? De tal forma que X pertence ao conjunto A ou
X pertence ao conjunto B. Essa é a definição. Então, união entre conjuntos, união é relacionado com esse conectivo ou, que matematicamente seria uma soma. Eu vou somar os elementos, eu vou acrescentar, pegar os elementos de A e juntar com os elementos de B. Podemos fazer isso de uma forma usando a representação gráfica. Então vamos lá, eu tenho o conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5 e tenho o conjunto B, 2, 4, 6 e 8. Percebam que existem elementos no A que também são elementos de B. O 2, por exemplo, e o 4. Então isso significa que os conjuntos eles vão se entrelaçar. Então eu posso representá-los da seguinte forma. Aqui eu faço o conjunto A. Aí, entrelaçando esse conjunto aqui, eu desenho o conjunto B. Bom, o que significa isso? Essa região central aqui é a região onde os elementos comuns, ou seja, que tem nos dois ao mesmo tempo, estarão localizadas. Essa parte para cá, essa região aqui, são os elementos exclusivos do A, ou seja, elementos que só tem no conjunto A, que não estão no conjunto B. E esta outra região são os elementos que tem somente no conjunto B, são exclusivos de B. Então, eu vou começar pelo centro. Quais são os elementos comuns que tem nos dois conjuntos? Eu tenho aqui o 2, que é um elemento comum, então eu coloco aqui 2. E tem o 4, que é um elemento comum. Aqui eu coloco o 4. Então, 2 e 4 são elementos que pertencem tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B. Agora, os elementos exclusivos de A, que só tem no A, é o 1, aqui, o 3 e o 5. Os elementos exclusivos de B é o 6 e o 8. Esses são os elementos exclusivos. Bom, quando eu vou fazer a união desses conjuntos, unir significa juntar tudo. Eu junto todo esse conjunto aqui, ó. Vamos pintar tudo, ou rachurar tudo. Ó, vai incluir toda essa região central, vai incluir essa região exclusiva. Ó, se eu pintar todos esse conjunto A e B, eu tenho a união entre os dois conjuntos. Vamos representar assim, ó. Pinta tudo aqui. E eu tenho a união dos conjuntos. Então, o meu resultado, A união B. A união B vai ser todo esse conjunto. Então, é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 8. Então, eu peguei 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8. Essa é a resposta. Eu fiz a união, uni os dois conjuntos. Ok? A segunda operação chama-se intersecção. A minha segunda operação é a intersecção. A intersecção é o que tem nos dois conjuntos, são os elementos que tem nos dois ao mesmo tempo. E ela é representada pelo U ao contrário, de cabeça para baixo. Eu leio A intersecção B. A intersecção B é X, que é o elemento, tal que o X pertence ao conjunto A e o X pertence ao conjunto B.
Então, veja que a intersecção, ela é relacionada com esse conectivo e, é o que tem nos dois ao mesmo tempo, são os elementos comuns dos dois ao mesmo tempo. Então, pelo nosso diagrama, eu tenho aqui, ó, conjunto A, e aqui eu tenho o conjunto B. Então, nós já sabemos aqui é a intersecção que tem nos dois ao mesmo tempo, que é o 2 e o 4. Elementos exclusivos de A é o 1, o 3 e o 5. E os exclusivos de B é o 6 e o 8. Então, a intersecção desses dois conjuntos é essa região central aqui, ó, onde os conjuntos se cruzam, se entrelaçam. Ó, somente esses elementos são os elementos comuns. Então, a intersecção B será os elementos 2 e 4, conjunto formado por esses elementos. Ok? A terceira operação é a subtração entre conjuntos. A subtração, ela também pode ser chamada de diferença entre conjuntos, tá? Subtração ou diferença entre conjuntos. Então, vamos esclarecer uma coisa inicialmente, é que o conjunto A menos o conjunto B, então veja que o símbolo que eu represento é o sinal de subtração, né? Conjunto A menos o B é um conjunto diferente do conjunto B menos o A, que eu vou mostrar agora para vocês, tá? Mas fazendo a definição do conjunto diferença, o conjunto A menos B é o conjunto formado pelos elementos X, tal que X pertence ao conjunto A e X não pertence ao conjunto B. Porque se eu estou subtraindo A menos B, estou tirando todos os elementos de B, estou excluindo o conjunto B. Então, X pertence a A e X não pertence a B. Se for o conjunto B menos o A, aí nós vamos inverter aqui. X tal que X pertence ao conjunto B e X não pertence ao conjunto A. Mostrando isso por um diagrama, nós teríamos assim, seguinte situação. Aqui eu tenho o conjunto A e aqui eu tenho o conjunto B. Então, a intersecção é os elementos que tem nos dois ao mesmo tempo, 2 e o 4. Elementos exclusivos de A, 1, o 3 e o 5. Elementos exclusivos do B, 6 e o 8. Então, quando eu falo A menos o B, A menos o B, exclui esse conjunto B, apaga ele, apaga esse conjunto todinho. O que vai restar desta operação? Somente essa região do lado de cá, porque você está excluindo totalmente o conjunto B. Exclui todos os elementos de B. Então, o que restou é o 1, o 3 e o 5. Então, A menos o B é igual a 1, 3 e 5. Se eu fizesse B menos o A, então ficaria da seguinte forma. Aqui o conjunto A, aqui o meu conjunto B. Intersecção é o 2 e o 4. Aqui 1, 3 e 5 são elementos exclusivos do A. E o 6 e o 8 são elementos exclusivos do B.
Então, quando eu falo B menos o A, eu estou excluindo todo esse conjunto A, estou eliminando todinho esse conjunto. Então, apaga esse conjunto. O que resulta isso? Resulta somente essa região aqui, ó. Quando você exclui o conjunto A, nós vamos ter como resultado esses elementos ali, que é B menos o A. Então, B menos o conjunto A será 6 e 8. Esses elementos que pertencem ao conjunto. Então, está aí a diferença entre o conjunto A menos B e o conjunto B menos A. Ok? Agora eu vou dar alguns exemplos para vocês e aplicações práticas sobre esse assunto. Bom, vamos a alguns exemplos. Então, exemplo 1. Exercício 1, eu vou chamar de exercício, sendo S igual 3, 4, 5 e 8, um conjunto. Assinale a afirmação falsa. Aí nós temos a alternativa A, 3 pertence a S, a alternativa B, 6 não pertence a S, a alternativa C, o conjunto vazio, esse círculo cortado é o conjunto vazio, está contido em S. A alternativa D, o 8 entre chaves está contido em S. E a alternativa E, o 8 entre chaves pertence a S. Muito bem. Aqui nós temos, olha, o conjunto dado é o conjunto S formado pelos elementos 3, 4, 5 e 8 e temos essas alternativas e queremos assinalar a alternativa que é falsa. Bom, já sabemos que esse símbolo de pertence, ele relaciona o elemento com o conjunto. Então, vamos anotar aqui os elementos do conjunto S. Então, elementos de S. Então, os elementos de S são o 3, então eu digo que o 3 pertence ao conjunto S. Eu tenho o 4, então eu digo também que 4 pertence ao conjunto S. Tenho o 5 pertence ao conjunto S. E tenho o 8. E o 8 pertence ao conjunto S. Então, esses são elementos, ok? Quando eu tenho entre chaves, eu tenho subconjuntos. Subconjuntos de S. Os subconjuntos de S. Então, vamos começar. Um subconjunto que não tenha nenhum elemento. Um subconjunto que não tenha nenhum elemento é chamado de conjunto vazio e é representado por um círculo cortado. Então, esse conjunto aqui chama-se conjunto vazio. É quando não tem elemento algum. Conjunto vazio. Para nós relacionarmos um subconjunto com um conjunto, nós usamos esse símbolo de contido aqui. Então, aqui, um subconjunto com nenhum elemento seria o conjunto vazio. Então, eu digo que o conjunto vazio está contido em S. O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Mas eu poderia escrever também de outra forma. Eu poderia fazer assim, olha, abrir e fechar chaves sem colocar nada aqui dentro e está contido em S. Então, eu tenho um subconjunto. Aí eu posso criar subconjuntos com apenas um elemento. Então, com apenas um elemento, eu poderia criar um subconjunto com 3. Então, eu digo que esse subconjunto está contido em S. Poderia criar um subconjunto com o elemento 4. Então, esse subconjunto está contido em S.
Posso criar um subconjunto com o 5. Então, o subconjunto com o 5 está contido em S. E posso criar um subconjunto com o 8, com um elemento só. 8 está contido em S. Aí podemos montar um subconjunto usando 2 elementos. Então, com 2 elementos, eu poderia fazer 3 e 4, subconjunto com 2 elementos, contidos em S. Posso fazer 3 e 5, 3 e 8, 4 e 5, 4 e 8, a ordem também não importa. Posso fazer subconjunto com 3 elementos, posso fazer um subconjunto com 4 elementos, que vai dar o próprio conjunto. Mas nesse exercício, vamos colocar aqui 3 pontinhos, até chegar no próprio conjunto S. S está contido nele mesmo. Todo o conjunto é subconjunto dele mesmo. Então, o S seria um subconjunto de 4 elementos, ele dentro dele mesmo. Olhando nas nossas alternativas, 3 pertence a S. 3 pertence a S. A alternativa A é verdadeira. 6 não pertence a S. Realmente não tem 6 aqui como elemento. Então, essa alternativa também é verdadeira. O conjunto vazio está contido em S. O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Então, essa alternativa também está correta. O 8 entre chaves é subconjunto. Se ele é subconjunto, o símbolo que eu uso para relacionar é o contido. É o contido aqui, né? 8 está contido no conjunto S. Então, a alternativa também está correta. Agora, quando ele chegou aqui, 8 entre chaves é um subconjunto, pertence ao conjunto S. É falso. Por quê? Porque eu não tenho aqui dentro o 8 entre chaves. Se esse 8 estivesse entre chaves aqui, isso aqui estaria correto. Mas o 8 é um subconjunto, como já vimos aqui, e eu não posso usar essa relação de pertinência para relacionar um subconjunto com um conjunto. Portanto, a alternativa falsa é a alternativa E. Bom, mais um exemplo, segundo exercício. Obter os conjuntos A e B, sabendo que A menos B é igual a 1 e 2, B menos A é igual a 6 e 7, e A união B é igual a 1, 2, 4, 6 e 7. Bom, temos aqui, né, o enunciado, ele quer saber qual é o conjunto A, qual é o conjunto B. Então, ele informa o seguinte, A menos B é 1 e 2. Vamos fazer um esqueminha aqui, olha. Eu tenho aqui, ó, o conjunto A e tenho aqui o conjunto B. Quando ele me diz A menos B, eu estou excluindo o conjunto B. Então, o que me sobra dessa exclusão é esta região aqui, ó. O resultado de A menos B é esta região que eu estou aqui rachurando, que eu estou pintando, ok? Então, essa região é A menos B. Então, isso aqui significa A menos B. E ele informa que A menos B é formado pelos elementos 1 e 2. Então, eu tenho aqui, nessa região, o 1 e tenho o 2. Ok? Muito bem. Aí depois ele fala B menos A. Vamos fazer um outro esqueminha aqui, olha. Aqui é o conjunto A e aqui eu tenho o meu conjunto B. Quando ele fala B menos o A, eu estou excluindo o conjunto A. Eu estou retirando esse conjunto A. Então, isso me resulta nesta região aqui, ó. Esta região representa o conjunto B menos A. Então, aqui, B menos A. Então,
B menos A, ele disse que é formado pelos elementos 6 e 7. Então, aqui eu tenho o 6 e aqui eu tenho o 7. Muito bem. Já sabendo que nós temos o A menos B e o B menos A, que foi dado, e ele me deu a união dos dois conjuntos, e nós já sabemos que a união dos dois conjuntos é juntar tudo, juntar todos os elementos. É como se eu tirasse essa linha aqui, apagasse essa outra linha, eu vou ter a união B. Então, eu tenho aqui 1 e 2, aqui, 1 e 2, no A menos B, tenho 6 e o 7 aqui. Quando eu vou fazer a minha união dos dois conjuntos, vou unir os dois, olha, a união B é 1, 2, 4, 6 e 7. 1, 2, 6 e 7. O que está faltando? Está faltando esse elemento aqui, ó. Então, esse elemento aqui vem na intersecção. Então, a união B é juntar tudo isso daqui, é pintar tudo isso daqui, ok? Bom, o problema perguntou quais são os conjuntos A e B. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, vamos responder aqui do lado. Conjunto A. O conjunto A é formado pelos elementos 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. E o conjunto B é formado pelos elementos 4, ó, veja que o 4 ele está nos dois conjuntos, 4, 6 e 7. 4, 6 e 7. Esta é a resposta do exercício. Ok? Bom, exercício 3. Foram instaladas 66 lâmpadas para iluminar as ruas A e B que se cruzam. Na rua A foram colocadas 40 lâmpadas e na rua B 30 lâmpadas. Quantas lâmpadas foram instaladas no cruzamento? Alternativa A, 4. Alternativa B, 6. Alternativa C, 8. Ou alternativa D, 10. Muito bem. Então, nesse exercício, foram instaladas um total de 66 lâmpadas para iluminar as ruas A e B. Então, total de lâmpadas instaladas. (66). Na rua A foram colocadas 40 lâmpadas. Então, na rua A foram colocados, vamos colocar assim igual, tá? A 40 lâmpadas. E na rua B foram colocados um total de 30 lâmpadas. Quantas lâmpadas foram instaladas no cruzamento? Ele falou que as duas ruas se cruzam. Então, vamos lá, as duas ruas se cruzam, então eu tenho aqui, ó, vamos colocar aqui o conjunto A e aqui o conjunto B, correto? Ó, na rua A foram instaladas 40 lâmpadas, na rua B foram instaladas 30 lâmpadas. Se a gente somar isso aqui, né, 0, 4 mais 3, vai dar 7, dá 70. Aí você fala assim, né, 70 lâmpadas na rua A e rua B. Mas o total de lâmpadas são 66. Então, isso significa que a diferença entre esse resultado são as lâmpadas que foram instaladas no cruzamento. Então, se eu pegar 70 e subtrair de 66, eu vou ter no cruzamento 4 lâmpadas. Então, aqui eu tenho 4 lâmpadas. Então, na rua A, que foram instaladas 40 lâmpadas na rua A,
40 lâmpadas incluem essas 4 que estão no cruzamento. Então, somente na rua A foram instaladas 40 menos 4, que me dá 36 lâmpadas. Na rua B, foram instaladas 30 lâmpadas, que incluem essas 4 lâmpadas que estão no cruzamento. Então, somente na rua B foram instaladas 30 menos 4, 26 lâmpadas. A pergunta do exercício foi: quantas lâmpadas foram instaladas no cruzamento? No cruzamento foram instaladas 4 lâmpadas. E isso se encontra na alternativa A. Ok? Bom, vamos para um outro exemplo. Exercício 4. Objetivando conhecer a preferência musical dos seus ouvintes, certa emissora de rádio realizou uma pesquisa, dando como opção 3 compositores, M, B e S. Os resultados são dados numa tabela, que vocês estão vendo aí na tela, né? Tá lá, são 27 votos, as opções, 27 que gostam de B, 34 gostam de M, 40 gostam de S, 16 gostam de B e M, 12 gostam de B e S, 14 gostam de M e S, 6 gostam de B, M e S, 4 não gostam de B, M e S. Considerando esses dados, podemos afirmar que a alternativa falsa é: alternativa A, 42 não gostam de B. Alternativa B, 18 gostam de M e não gostam de B. Alternativa C, 20 gostam exclusivamente de S. Alternativa D, 24 gostam de exatamente 2 dos compositores. E a alternativa E, 25 não gostam de M. Vamos montar aqui esse exercício. Nós percebemos na leitura que é um exercício que envolve conjuntos, porque nós temos pessoas que gostam de B, pessoas que gostam de M, pessoas que gostam de S. Portanto, nós temos 3 conjuntos. Vamos anotar aqui, ó. Vamos fazer 3 conjuntos que se entrelaçam. Então, nós vamos fazer dessa forma aqui, ó, para ficar mais fácil. 3 conjuntos, que são B, M e S. Não necessariamente nessa ordem, tá? B, M e S. É importante você colocar o nome dos conjuntos para depois você não fazer confusão. Bom, eu tenho que começar a resolver esse exercício preenchendo esse diagrama. Mas por onde eu começo? Eu vou começar sempre pelo centro, do centro para fora. Por que começo pelo centro? Porque o centro, ele me indica quantas pessoas gostam dos 3, quantas pessoas votaram nos 3. Então, eu tenho que começar por aqui, porque se eu começar por fora, eu não vou conseguir saber a diferença dos que já estão aqui. Então, essa região central são a região daqueles que gostam dos 3. Essa região toda aqui, olha, essa região toda são aqueles que gostam tanto do B quanto do M. Mas não exclusivo, né? Aqui fora, essa parte aqui, ó, são aqueles que gostam somente do B e do M e não gostam do S. A mesma coisa ocorre nessa outra região e nesta outra região. E essas 3 partes aqui fora são os elementos exclusivos. Então, quando nós pegamos esse exercício, nós começamos de baixo para cima. Então, pega a tabela e vamos começar de baixo para cima. Então, na nossa tabela ele diz assim:
4 não gostam de B, M e S. 4 não gostam. Os 4 não gostam desses 3 aqui. Então, vamos colocar esse 4 aqui fora. Porque aqui fora quer dizer que esses 4 não gostam de nenhum deles que estão ali dentro. Correto? Bom, depois vem assim. 6 gostam de B, M e S. Quem gosta dos 3 ao mesmo tempo é essa região central. Então, aqui nós vamos colocar 6. 6 gostam do B, do M e do S. Depois, subindo a linha, tem lá 14 gostam do M e S. 14 gostam de M e S. Então, localiza o conjunto M, localiza o conjunto S. Quem gosta de MS? 14. 14 é isso aqui, olha, gente. Tudo isso daqui é 14, ó. Desses 14, nós temos 6 que gostam dos 3. Então, esses 14 não são exclusivamente quem gosta de MS. Esses 14 tem, entre os 14, tem 6 que gostam também do B. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 14 menos 6. 14 menos 6 vai me dar 8. Então, 8 gostam exclusivamente de MS. Perceba que quando eu ponho a mão aqui, eu estou tapando ali, ó, não é? Quem gosta de MS são somente 8. Depois, vem lá, 12 gostam de B e S. B e S, 12. 12 está aqui, olha. 12 gostam de BS. Ele não fala 12 gosta somente de BS. Se ele falasse somente, eu colocaria 12 aqui. Mas o 12 que ele está se referindo é o conjunto intersecção de B com S, que é essa parte toda. Como eu já tenho 6 aqui, 12 menos 6, me resta 6 aqui. Então, 6 gostam exclusivamente de B e S, somente de B e S. Depois ele, subindo a linha aí, ele fala assim que 16 gostam de B e M. Então, B e M, 16, ele também não diz que é somente. Então, desses 16, eu tiro 6 e me restam 10 aqui, olha. Então, 10 gostam exclusivamente de B e M, somente de B e M. E os 16 gostam de B e M, sendo que 6 gostam também de S. Muito bem. Aí chega a hora que ele fala assim, 40 gostam de S. 40 gostam de S. Ele não fala que 40 gostam somente de S. Se ele falasse 40 gostam somente de S, seria 40 aqui. Mas esses 40 que ele está se referindo é o conjunto S todo. O conjunto S todo é esse daqui. E eu já tenho aqui, olha, 6 com mais 6 dá 12, 12 com mais 8 dá 20. Então, 40 menos 20 vai dar 20 aqui. Então, 20 gostam exclusivamente do S. Depois, ele fala que 34 gostam de M. Esses 34 gostam de M. Mas desses 34 eu tenho 10 mais 6 mais 8 que também gostam de outros. Ele não está falando que 34 gostam somente de M. Se ele falasse somente, eu punha 34 aqui. Mas eu vou ter que subtrair esses valores aqui, né? Então eu tenho 10 mais 6, 16, com mais 8, 24. Então, 34 menos 24 vai me dar 10 aqui. Ok? Muito bem. E por fim, na primeira linha da tabela, ele fala que 27 gostam de B. 27 gostam de B. E não somente. Ele não está dizendo 27 gostam somente de B. Ele fala 27 gostam de B. Então, desses 27, eu tenho todos esses aqui, ó, esses 3 aqui que estão dentro do conjunto B. Então, eu tenho 6 mais 6, 12. Com mais 10, 22. Para 27, faltam 5. Então, dos 27, apenas 5 gostam exclusivamente de B. Muito bem. Montamos o nosso diagrama. Agora, nós vamos ler novamente as alternativas e descobrir qual dessas alternativas
é a alternativa falsa. Então, vamos lá. A alternativa A diz o seguinte: 42 não gostam de B. 42 não gostam de B. Então, vamos voltar aqui. Voltando aqui no nosso diagrama. Ele diz que 42 não gosta de B. 42 não gosta de B. Se 42 não gosta de B, vamos excluir esse conjunto B. Eu vou pegar esse conjunto todo e apaga ele. E vamos somar o que tem fora do conjunto B. Então, o que eu tenho fora do conjunto B? Eu tenho esse 10, com mais esse 8, com mais esse 20, com mais esse 4, que totaliza 42. Então, realmente, 42, duas pessoas, né? 42, que são essa soma aqui, olha, não gostam de B. Então, essa alternativa A é uma alternativa que está correta. Vamos para a alternativa B. Na alternativa B, 18 gostam de M e não gostam de B. 18 gostam de M e não gostam de B. Bom, muito bem. Voltando aqui no nosso diagrama novamente. 18 gostam de M e não gostam de B. Então vamos no primeiro, não gostam de B. Não gosta de B, exclui o B. Tira o B daí. Pronto. Daqui para cá não existe B. Aí ele diz que 18 gostam de M. Realmente. Olha aqui, ó, o M, ó. Tirando o B, o M fica isso aqui só. 10 mais 8 dá 18. Portanto, essa alternativa está correta. A alternativa C diz que 20 gostam exclusivamente de S. E é bem visível aqui no nosso diagrama, né? Olha, 20 gostam exclusivamente de S. Então, essa alternativa também está correta. A alternativa D, 24 gostam de exatamente 2 dos compositores. Volta aqui no diagrama aqui comigo, olha. 24 gostam de exatamente 2 dos compositores. Olha, quem gosta dos compositores B e M apenas essa região aqui, olha. Esses 10 aqui gostam exatamente de 2 compositores, que é o B e o M. Veja que aqui, esses 6 aqui, olha, gostam exatamente de 2 compositores, que é o B e o S. E esses 8 aqui gostam exatamente de 2 compositores, que é o M e o S. E, portanto, 10 mais 6, 16, com mais 8 dá 24. E esta alternativa está correta. Portanto, já por eliminação, já sabemos que a alternativa falsa é a E. 25 não gostam de M. Se não gosta de M, você exclui todo esse conjunto e essa soma teria que dar 25 para a alternativa estar correta. Só que já deu 25, com mais 6, com mais 4, a alternativa falsa é a alternativa E. É a que deve ser assinalada. Ok? Até a próxima.